Fala, Taubaté! Rogério Salva-Vida mais aqui, levando a palavra de Deus. Uma palavra que nos consola, uma palavra que nos direciona e hoje uma direção especial. Quem é o Filho do Homem para cada um de nós? Olha só o que o povo dizia. Quem és tu? Uns vão dizer que é profeta, outros vão dizer que é Elias, outros que é Jeremias. Mas para nós, irmãos, quem é o Filho do Homem? Essa é uma reflexão para nós começarmos a nossa meditação de hoje. Porque hoje a palavra nos direciona em Mateus 16, 13, 23. Mas antes vamos relembrar o que aconteceu anteriormente na palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Primeiro vem aquela mulher cananeia, aonde ela nos direciona o tamanho da sua fé. Olha só, e hoje o Evangelho ele vem falar para nós também de nossa fé. Como que está a nossa fé? Mas essa mulher, ela nos direciona a algo grandioso. O tamanho da sua fé. A sua filha enferma, a sua filha atormentada por demônio, mas ela vai até Jesus e chega até Jesus gritando: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha só, as mesmas palavras de Bartimeu, o cego, gritando na beira do caminho. E se nós formos comparar as mensagens, nós vamos falar: será que a nossa fé também nós podemos gritar tão alto: Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim? Mas a sua filha, ela estava atormentada por demônio. Mas ela procurava o quê? Ela procurava ajuda. Ela procurava ajuda a quem? A Jesus. É aquele que único que pode nos ajudar nos momentos de tristeza, no momento de infelicidade, no momento de angústia. Somente Jesus pode nos ajudar. Ela estava perdida. Ela estava procurando alguma coisa. Ela estava procurando quem? A resposta de Deus para ela naquele momento. Mas essa mulher, ela tinha uma fé gigantesca, que Jesus, ele chega a olhar para ela de forma que ele olha para dentro do coração dessa mulher. É o que nós temos que ter em nossa vida. Aquela mulher, ela prostrou-se diante de Jesus. E olha só o que ela diz. Jesus diz para ela: os filhos para não ficai bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem migalhas que caem na mesa de seus donos. E Jesus, ele fica feliz, ele fica perplexo de ouvir tamanha grandiosa fé dessa mulher. E ele diz para ela: mulher, grande é a tua fé. E logo em seguida a sua filha foi curada. Olha só, Jesus transformando a vida daquela cananeia. Através de quê? Através de sua fé. Porque ela foi até Jesus, clamou: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Logo em seguida ela prostrou-se diante dele. E depois ele fala para ela, ele joga para ela algo que ele pensava assim: quero ver a resposta dela. E ela fala: as migalhas que caem à mesa de seus donos, os cachorrinhos também comem. Então ele fala: grande é a tua fé. E logo em seguida nós viemos para falar de quê? Dos fermentos do fariseus, aonde a palavra nos direciona
ou melhor, o pedido de um sinal. Os fariseus, eles começam a aproximam de Jesus a pedido de quê? De um sinal. E todas as vezes que nós estamos aflitos, nós estamos em busca de sinais. E só que nós não percebemos os sinais que Deus tem colocado para nós no dia a dia, nas tribulações. Nós não percebemos isso, porque nós vedamos os nossos olhos para enxergar. Então nós temos que entender a mensagem, porque Jesus, ele está o tempo todo dando sinal. Eu já falei sobre isso. É às vezes no céu, é às vezes na terra, é às vezes na sua casa, é às vezes na rua, é às vezes no seu serviço. Então ele está dando sinal a todo tempo. Então ele fala assim, geração perversa. Ele fica nervoso. Geração perversa e adúltera. Busca um sinal, mas não lhe será dado sinais algum, somente o sinal de Jonas, que ele fala de forma clara. Ele já deu o sinal, somente o sinal de Jonas. E todos já conhecem a história de Jonas, aonde ele foi enviado e desviou-se do caminho. E depois ele, embaixo do porão, aquelas pessoas vêm, chegam e vê ele e arremessam ele dentro da água, aonde ele é engolido por um enorme peixe, aonde ele volta desde o começo, aonde ele tinha que levar, aonde ele foi enviado à missão para pregar a conversão dos Nínive. E ele falava, 40 dias a cidade vai ser destruída. Converta-se, converta-se, porque em 40 dias a cidade vai ser destruída. E esse já era um grande sinal. E logo ele diz o grande sinal e ele chega o quê? Ele vem falar para nós dos fermentos dos fariseus. Mas antes, olha só o que Jesus fala para aquele povo, para os fariseus. Geração perversa e adúltera. É o que está acontecendo hoje. Mas ele começa a falar, aí ele começa a ensinar os discípulos a falar sobre eles ter atenção. Olha, atenção. Cuidado com o fermento dos fariseus. E nós temos que ter cuidado, irmão. Independente da situação, eu venho falar da palavra de Deus. Eu venho incentivar as pessoas a voltarem ao caminho. Eu não sei que caminho que você está andando. Eu não sei o que você está fazendo, mas para mim não me importa. O que me importa é eu ser esse grão de mostarda para poder levar a palavra para que ela germine e cresça. Isso é o meu papel. Agora, ele fala através da palavra do evangelista Mateus 16, dos 5 em diante, ele fala, cuidado, atenção, Jesus falando, não é eu, Rogério, falando, mas é Jesus falando, atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê, irmão? Se nós voltarmos a buscar conhecimento na palavra de Deus, nós vemos que os saduceus e os fariseus eram doutores da lei, eram pessoas que entendiam da palavra, que voltavam, ensinavam as palavras no templo, mas eles eram líderes religiosos da época. Eles interpretavam a lei de forma contrária. Eles não pregavam a palavra diretamente que tem que ser falado. Eles ilustravam a palavra de Deus. Então Jesus, ele dá esse alerta aos discípulos. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Espera aí, eles não viram que foi distribuído lá na primeira partida dos pães, 5 pães, para 5.000 homens, de 500 cestos recolhesse, nem dos 7 pães distribuídos aos 4.000. Então, espera aí, cuidado. Eles estão vendo as coisas acontecendo, mas eles estão falando ao contrário. Então, como uma pequena
ele está direcionando, ele dá duas direções, do pão, do fermento do pão, que como uma pequena quantidade de pó, ela pode estragar a massa do pão. Eu não sou padeiro, mas tem muitas pessoas que sabem. Quem já foi padeiro, quem já olhou, quem já buscou na internet, se você colocar uma pitada a mais de fermento, vai estragar o pão vai ficar duro, o pão vai ficar ruim. Mas Jesus está alertando os discípulos a respeito disso. Jesus alerta seus discípulos sobre o que? O perigo de seguir líderes religiosos que pregavam uma coisa e viviam outra. As pessoas às vezes estão pregando e estão vivendo outras coisas. Então ele está falando, ele está sendo claro, cuidado com o fermento dos fariseus, porque uma pequena palavra pode estragar todos os ensinamentos e corromper a fé cristã, a fé e a vida espiritual dos discípulos. Ele está sendo claro, ele está sendo o mais claro do que água, e nós temos que tomar esse cuidado. Mas ele está nos alertando, ele está nos direcionando, porque Jesus, ele quer o melhor para mim e o melhor para você. E quando ele está falando isso, ele estava falando para que aquele povo fique atento, seja vigilante. Olha só, seja vigilante para ter discernimento dos falsos ensinamentos. É isso que ele está querendo dizer, para que nós temos que tomar atitude, discernir o que é certo, o que é errado, o que a palavra está envolvendo você ou que está te levando a portas largas. É isso que ele está dizendo. Então ele fala, cuidado, atenção, cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. E quando nós estamos passando por uma rua e nós vemos um sinal de atenção, um sinal de alerta, por exemplo, o sinal, se você vê um sinal vermelho, você vai passar pelo sinal vermelho? Não vai. Se você tiver no amarelo, você vai passar? Você também não vai. Você vai passar por qual? Porque está mostrando para você sinal. Então Jesus, ele está dando esse sinal nessa mensagem. Ele está falando, cuidado, cuidado, atenção, atenção, cuidado, porque eles, com uma só palavra, eles podem te afundar. É isso que Jesus está falando. E ele, hoje, ele chega no Evangelho de Mateus 16, que fala do 13 ao 23, que diz assim, para nós, nessa noite, para refletirmos. Pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quando eu falo pelo sinal da Santa Cruz, é para Deus tocar na nossa mente, para que nós ouçamos a palavra clara e que fixamos em nossos pensamentos. Quando eu falo pelo sinal da Santa Cruz aqui, livrai-nos do mal, pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, na boca, para que a boca professe que Jesus é o Senhor, para que não saia nada da boca que ofenda o irmão, para que eu pense antes de falar, porque tudo que sai da boca não tem como voltar para a boca. E quando eu falo livrar dos nossos inimigos, para que Deus, ele seja único em nosso coração, para que o inimigo não venha trazer palavras para corromper, para colocar no meu coração, para trazer transformação, para que eu não crie mágoa, que eu não crie rancor, mas que ele limpe tudo do meu coração. E esse é o sinal da cruz, para que aonde eu estiver, ele esteja presente na minha vida, desde o amanhecer até o entardecer. E a palavra diz assim para nós, em nome de Jesus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou alguns dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. E te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Essas são as palavras da salvação. Que palavra, meu Deus! Que palavra, Senhor! Obrigado, Senhor Jesus. Eu me sinto com o coração fervendo. Eu fico com o coração tremendo por poder clamar essa mensagem, de poder colocar essa mensagem dentro do meu coração. E a pergunta, ela começa clara: quem é o Filho do Homem para cada um de nós? Quem é Jesus para nós? Será que nós vamos ser igual aquele povo, dizendo: é Jeremias, é os profetas, é Elias, é João Batista? Será que nós ainda temos dúvida do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos buscando, o que nós estamos procurando? Será que ainda nós estamos com dúvida em nosso coração, em nossa mente, em nossa perseverança diante da igreja? Será que nós estamos em dúvidas de quem é Jesus Cristo? Pelo que os acontecidos anteriormente, pelos milagres, prodígios, sinais, pelas coisas que ele tem feito. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, um dos mais completos evangelhos, nós vimos que Jesus, ele vem trazendo para nós vários, desde o momento que ele sai para pregar a primeira parte da sua vida, ele vai para onde? Para o deserto, é tentado pelo inimigo, e ele sai de lá 40 dias, após 40 dias e 40 noites, ele sai de lá firme, forte, e começa a falar: converta-se e creia no Evangelho. E hoje ele desce na palavra para nos direcionar e dizer para nós, fortalecer a nossa fé.
Essa foi uma profissão de fé de Pedro. Nesse momento, quando Pedro já refere para ele: tu é Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só como essa mensagem traz para mim e para você hoje. Ao mesmo tempo que nós estamos numa vida boa, feliz, alegre, dinheiro na conta, pessoas boas na nossa vida, algo tudo acontecendo do bom e do melhor, nós estamos dizendo então que Cristo é o Senhor de todas as coisas, é o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que nós vemos as dificuldades chegando, nós começamos a orar diferente. Nós começamos a desacreditar que Ele é o dono do ouro e da prata. Nós começamos a mudar a nossa percepção e nós começamos a colocar dúvidas em nosso coração. E olha o que acontece com Pedro. A partir do momento que é colocado que o inimigo planta nele a semente do mal, ele começa a murmurar. Ele começa, peraí, não, ele não entendia, andou com Jesus, caminhou com Jesus, mas não entendeu a mensagem de Jesus. Jesus, logo lá na frente, fala para ele que ele ia negar ele 3 vezes. Depois fala para ele, você tem que perdoar 70 vezes 7, não é 7 vezes 7, é 70 vezes 7. Mas Senhor, eu vou seguir com o Senhor aonde o Senhor for, aonde o Senhor for, aonde o Senhor estiver, eu estarei com o Senhor. Peraí, mas ele não entendeu que Jesus era uma pessoa humana que estava na terra só por passagem, para estudar tudo o que estava acontecendo, para que logo ele seria entregue no madeiro, em prol de quem? De cada um de nós, em prol de cada pecador que somos nós, miserável. É isso que ele não entendeu, e ele começa então a dizer o quê? Ele começa a falar: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Mas antes, olha só a mensagem de grandiosidade. Ele diz para ele: Pedro, Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão, não te vencerão. Então, irmão, irmã, olha só o que as pessoas estão dizendo. Tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. E nós nessa noite, o que nós possamos dizer, o que nós podemos falar, quem é Jesus para nós hoje, nessa noite de grandeza, noite de 7 de agosto, aonde Deus ele fala ao nosso coração através da palavra. Quem é o Filho do Homem? Vocês estão vendo na minha mão. Ele é o Filho do Homem. Ele é a pedra angular. É Ele, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. É o que transforma, é o que cura, é o que restaura, é o que nos dá entendimento, é o que nos dá discernimento, é o que nos dá coragem, é o que tira o medo, é o que nos leva ao verdadeiro caminho da cruz. Esse é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Jesus é Deus.
e ponto final. Quando deixamos a palavra entrar em nosso coração, quando deixamos a palavra germinar em nosso coração, quando damos livre acesso da palavra a penetrar em nossa mente e entrar e começar a fazer morada e começar a fazer cura, é nós dando acesso a Jesus Cristo na entrada. É Jesus Cristo entrando em nossas vidas e transformando. Quando nós damos esse livre acesso, nós estamos aceitando a palavra Jesus em nossa casa, em nossa vida, em nosso dia a dia. É isso que ele nos representa, a palavra de Deus, a palavra que cura, transforma e liberta. Eis que estou à porta e bato. Olha só, eis que estou à porta e bato. Aquele que abre a porta, eu seguirei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. É Jesus falando o tempo todo. Bate-se, abre-se. É você entender as mensagens de Jesus vindo da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, ele nos dando a direção. E olha o que Pedro diz: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. É quando nós estamos nas dificuldades, quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando momentos que não dá mais, nós temos que gritar como aquela mulher, filho de Davi, aquela mulher cananeia. Nós temos que tomar a atenção com os fermentos dos fariseus, nós temos que vivenciar a palavra de Deus, mas nós temos que professar a nossa fé, mas acreditar realmente na palavra de Deus e acreditar no que Pedro disse. Tu és Pedro, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Jesus diz para ele: mas também tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. É Jesus falando o tempo todo que quando nós reconhecemos que a nossa fé, ou melhor, quisermos para que nós vivemos essa fé, nós aceitamos a palavra de Deus em nosso coração. Quando professamos a nossa fé em Cristo e acreditamos verdadeiramente no que realmente Ele nos fala. É através da palavra, é através de Jesus Cristo, a semente, o verbo. É através dela que nós vamos nos fortalecer todos os dias, mesmo nas dificuldades, mesmo na tristeza, mesmo nas percas, mesmo nos ganhos. Nós temos que glorificar, aceitar e começar a clamar sempre na tristeza ou na alegria. Olha só, quando nós vamos se casar, o padre, ele diz assim: você aceita a sua mulher na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Irmãos, nós temos que professar Jesus na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Nós temos que clamar sempre: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos que ter essa convicção de aleluia, de estarmos firmes na rocha que é Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer quando nós professamos a nossa fé. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que é Ele que pode fazer, é Ele que pode curar, é Ele que pode restaurar, é Ele que pode tirar, é Ele que te dá a mão para tirar você da água que você estiver afundando, do fundo do poço aonde você está, nas drogas, nas bebidas, aonde você estiver. É Ele que vai te estender a mão no momento difícil. Não é o seu amigo, não é aquele
aquele um que bate nas suas costas, não é aquele um que te abraça. Ah, meu parceiro, ah, minha parceira, ah, irmão, ah, parça. Ah, não, é Jesus Cristo. É o único que vai poder te tirar da onde você está. Aleluia. Vamos professar essa fé. Vamos acreditar que a palavra é a fonte de vida. É ela que vai nos dar a libertação. A fé é reconhecer que somos para que vivemos. Olha só, a fé é reconhecer quem somos e para que vivemos. Se nós não reconhecemos quem somos e para que vivemos, que sentido faz a vida hoje? Que sentido vai fazer a vida amanhã? Que nem pertence a nós? É isso que nós temos que acreditar. Quando proclamamos o nome de Jesus Cristo, uma força extraordinária vem, não sei de onde, mas eu sei que ela vem e nos fortalece, e ela vem do alto. Eu sei que ela vem do alto, irmão, porque lá Colossenses diz que nós temos que buscar as coisas do alto. Então, quando nós acreditamos verdadeiramente que Jesus, ele veio do alto e hoje ele reina, hoje ele anda no nosso meio, hoje ele fala através da palavra ao nosso coração, nós entendemos que ele realmente é Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. É isso que nós temos que entender. Proclamar essa força que vem do alto, buscar as coisas do alto. E é o tempo todo, irmão. Não é um dia, 2 dias, não. É todos os dias você tem que proclamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É isso. Quando nós mergulharmos, irmão, na palavra de Deus e tomarmos posse da chave do reino, é quando nós mergulhamos diretamente na palavra, no evangelho que foi escrito há tantos tempos atrás, e nós acreditar que existe uma força extraordinária que vem do alto para nos fortalecer nos dias maus. É essa força que nós temos que mergulhar na palavra de Deus e vivenciar o dia a dia. Não é ser, ele está falando, atenção, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. É palavra de Deus, irmão. O tempo todo soando aos nossos ouvidos, tocando em nosso coração. Essa chave, irmão, nós temos que tomar posse dela. Nós temos que tomar posse dessa chave. Olha só o que ele diz para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É isso. Nós temos que tomar posse dessa chave. Mas para isso nós temos que acreditar na mensagem. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo é realmente o Filho do Deus vivo. É Ele que vai salvar. É Ele que vai nos trazer a salvação, a verdadeira salvação. É Ele o único e mediador. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, vós que está cansado, oprimido, vinde a mim. João 4,13: Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É isso que nós temos que viver. João 15,16, é Deus falando para nós: não foi vós que me escolhestes,
Não foi vós que me escolhestes. É Deus falando para nós, irmão, nessa mensagem. Vinde a mim, vós que estáis cansado. Eu procuro verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas não foi vós que me escolhestes, não foi. Eu já te escolhi desde o começo. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. O seu nome já está escrito na palma da minha mão. Hoje eu coloco as minhas palavras em sua boca. Professa que eu sou verdadeiramente Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha o que ele diz para Pedro. Olha isso, irmão. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra será desligado também no céu. Olha o que ele está falando. Eu te darei a chave. Tudo na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então quer dizer, ele está dando a chave para mim e para você hoje. Mas para isso, nós temos que ser igual Pedro. Ter coragem. Buscar. É isso que ele está falando. Que quando ele vai dar a chave, irmão, nós vamos entender verdadeiramente quem é Cristo. Mas para isso, mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar na palavra de Deus. Quando mergulhamos na palavra de Deus, tomamos posse dessa chave, que é o reino. O reino, irmão, que nós somos semelhantes. Ele nos compara como um grão de mostarda, como um fermento, como uma rede, como pedras preciosas, como brilhantes. É isso, irmão. É isso que nós temos que buscar verdadeiramente. Todos somos fundados na rocha que é Jesus Cristo. Todos nós somos fundados na rocha que é Jesus Cristo. Olha o que ele diz para nós. Olha o que ele diz para nós. É grandiosidade da palavra de Deus. Olha só. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio por cada um de nós, irmão. Independente de quem é você, olha para dentro do seu coração nessa noite, veja as coisas erradas que você tem feito, veja os caminhos que você tem andado, começa a vigiar como vigilante, como ele diz na palavra, começa a voltar para Deus verdadeiramente, começa a seguir os caminhos que ele te direciona, e você vai entender realmente a palavra de Deus. Deixa ela tomar conta da sua vida, tomar conta do seu coração, que essa semente ela possa ser plantada hoje, semeada hoje, através do que? Da palavra de Cristo. Mas é você que tem que escutar, irmão. É você que tem que ouvir, irmão, a palavra de Deus. O ensinamento é dado de graça. É dado de graça. Dai de graça o que recebeste de graça. Não é comprado, não. Hoje, Pedro é o pilar da igreja católica, junto com Paulo. E se nós direcionarmos o que ele fez, um homem grosso, um pescador, um homem que rejeitou, que negou Jesus, que fugiu, mas ele estava ali, ele tinha, por mais que ele teve momentos de dificuldade, por mais que ele teve medo, por mais que ele passou por momentos difíceis, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus vivo. Ele acreditou. E hoje, meu irmão, você também pode acreditar. Você pode clamar dia e noite. Começa
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. Temos um pilar, irmão, que é o sucessor de Pedro. Hoje nos guia para sermos testemunha das maravilhas de Cristo, que é o Papa. É isso que nós temos que entender. Hoje nós temos direção. Hoje nós temos caminho. Hoje nós temos ensinamento. Hoje nós temos direção. Um barco só vai caminhar se tiver alguém no leme. É isso que nós temos que entender. E que deixamos que a palavra de Deus cura, irmão. Deixamos que a palavra de Deus restaura. Deixamos que a palavra de Deus, ela fixa em nosso coração. Aceitamos e reconhecemos como Filho do homem, Jesus Cristo. É isso que nos direciona a estarmos fixados nessa rocha que é Jesus Cristo. Que ele fala: pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quando nós desviamos do caminho, nós estamos seguindo o homem. E quando a gente segue o homem, a gente cai. Maldito é o homem que confia no próprio homem, mas bendito é aquele que crê e confia em Deus. A mensagem de Deus para nós é clara: que nós sejamos hoje não como os fariseus, nem como os saduceus, mas nós temos exemplos como a mulher cananeia, que postrou, que clamou, que chamou e acreditou que é Ele o verdadeiro Filho de Deus. Que nós possamos ser igual Pedro, professar através da força do alto que deu essa direção para ele, que é o Espírito Santo, para ele responder que tu és Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Quando nós reconhecemos que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, nós estamos entendendo, nós estamos buscando a chave do reino. Que você nessa noite possa estar com o coração aberto, disposto a receber, porque quem pede, recebe, e quem procura, encontra. Compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que necessitam, que precisam de uma direção espiritual, para que ela também possa dar frutos, porque o vídeo não pode ficar só numa plataforma, ele tem que ir aonde o vento soprar. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, essa mensagem, Senhor Jesus, ela nos fortalece. Essa mensagem, ela nos direciona, Pai, para um caminho diferente. Senhor, eu tenho andado por caminho, Senhor Jesus, que tem afastado de Ti, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai, os motivos, o que tem acontecido, os problemas, Pai. Mas hoje eu quero apresentar, Senhor Jesus, a cada motivo, a cada problema, ao Seu pé, Pai, para que o Senhor possa resolver. O Senhor disse que vinde a mim todos que vós está cansado, mas, Pai, eu quero ser um verdadeiro adorador, Pai. Eu quero ser um verdadeiro adorador que adore, Senhor Jesus, a Ti em espírito e em verdade. Senhor, eu venho na Tua presença, Senhor Jesus, porque eu sei que não foi o Senhor, não foi eu que Te escolhi, mas sim o Senhor que me escolheu. Por isso, Pai amado, Papai bondoso, Papai querido, que nessa noite, Senhor Jesus, eu possa
está nos pés da cruz, Pai, orando como aquela mulher cananeia, prostrada, Senhor Jesus, e pedindo, Senhor Jesus, como um verdadeiro cachorrinho, Senhor Jesus. Porque eu sei, Senhor Jesus, que as verdadeiras migalhas, as pequenas migalhas também são dos donos, Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor desça hoje a cada lar, a cada coração, a cada pessoa enferma, a cada pessoa que está precisando, Pai, como eu, que o Senhor possa descer hoje através da Tua palavra e fazer um renovo. Por isso, Senhor, que o Senhor faça milagres, prodígios e sinais, aquele que pede, aquele que abre, porque eu sei, Pai, que o Senhor pode, e que nós aceitamos, Pai, a Tua promessa, e que nós aceitamos ser que nem Pedro, igual a Pedro, falando que Tu é verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso, Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de cada um dos seus filhos, Pai, que estão encarcerados, que estão enfermos, aqueles filhos que precisam, que necessitam de um renovo, de um encontro, de algo novo na sua vida. Por isso, Pai, vá, Senhor Jesus, que eles possam estar, Senhor Jesus, com a porta aberta para aceitar o verdadeiro nome que salva, restaura e edifica, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que a palavra de Deus possa transformar, possa te dar algo novo, essa mensagem grandiosa que é de Deus. Quem é o Filho do Homem para nós? Você já sabe. Então, compartilha, dá essa força para que chegue mais longe a mensagem de Deus. Tudo isso em nome de Jesus Cristo. Uma ótima noite na presença do Espírito Santo de Deus. Amém.